Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 16. Leremos apenas o versículo 15. Marcos capítulo 16, apenas o versículo 15. A necessidade de pregar a salvação. Amém? A necessidade de pregar a salvação. O nosso tema, o tema de hoje, salvação. Vamos observar alguns aspectos da salvação à luz da palavra de Deus, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós e a importância da salvação na nossa existência. Irmãos, não há preço que pague o valor de uma alma humana. Isso é para que nós possamos entender quão preciosa é a salvação de Deus na nossa existência. E nós precisamos viver a vontade do Senhor de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Marcos capítulo 16, versículo 15, são palavras de Cristo. Ouça com atenção. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais uma vez, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesse texto nós vemos Cristo Jesus expressando uma ordem a todos aqueles que foram alcançados pela salvação. Essa ordem é exclusiva àqueles que já foram restaurados, que já foram renovados, que já conhecem o Senhor e que vivem a verdade do Todo-Poderoso. Porque só é possível pregar a salvação, pregar Cristo Jesus, quando você tem Cristo Jesus na sua vida. Se porventura você não vive os parâmetros determinados por Cristo para a tua vida espiritual, impossível que você tenha poder para falar com autoridade, em nome de Cristo Jesus, testemunhar de Cristo e viver de fato a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Mas quando nós observamos aquilo que o Senhor quer para a nossa existência e adequamos a nossa vida à vontade dEle, eis aí alguém preparado para sair pelo campo, eis aí um ceifeiro para sair e colher e fazer a vontade do Todo-Poderoso. E que nós sejamos estes que o Senhor envia para manifestar o seu poder, para falar do seu amor, para testemunhar da sua grandiosidade. Esta é a grande comissão do Senhor a todos os seus seguidores. Se você é um seguidor de Cristo, se você é uma seguidora do Senhor, é a tua obrigação. Amém? Não é apenas algo facultativo, eu prego, tudo bem, não prego, tudo bem. Não. É uma ordem do Senhor para aqueles que o seguem, que leve esta mensagem maravilhosa para os demais, para que eles sejam também resgatados das trevas, da lama do pecado, das práticas pecaminosas, como nós fomos resgatados. Imagino eu que todos vocês têm uma vida pregressa. Se vocês observarem bem, antes da conversão, vocês viviam de uma forma. Até mesmo os mais jovens têm essa vida pregressa. Haja vista que nasceram em pecado, e se não houver uma mudança radical na forma de pensar, de viver, certamente não adentrarão ao reino do céu. É preciso estarmos atentos a esta realidade. E sabemos ainda, irmãos, que é urgente a pregação do Evangelho. Há uma urgência na pregação do Evangelho. Haja vista que a cada segundo alguém parte desse mundo para a vida eterna. E grande parte, um percentual elevadíssimo, passam para a vida eterna sem Jesus nas suas vidas, sem Jesus como Senhor e Salvador. E eis aí, irmãos, o momento mais dramático do ser humano. Mesmo que eles não reconheçam quão dramático é morrer sem Cristo Jesus, e até brincam com isso. Alguns dizem, o inferno que é legal, porque no inferno tem isso, tem aquilo, no inferno tem bebida, no inferno, enfim. Eles acham que o inferno é uma grande festa, sei lá, uma rave, uma boate, coisa assim desse tipo, em que ali só há diversão. Mas na verdade é exatamente o contrário, de diversão não tem nada e há apenas sofrimento sem fim por toda a eternidade. Eis o porquê que é necessário avisarmos esse povo da necessidade de uma mudança, e uma mudança urgente. Uma mudança urgente.
Irmãos, nada é mais relevante, nada é. Eu sei que, infelizmente, nós não olhamos e não vemos com a mesma relevância que Cristo Jesus vê a salvação. Mas nada é mais relevante do que a salvação para a humanidade. É tão relevante a ponto de Jesus despir-se da sua glória, tornar-se homem, a quem nós de Cristo Jesus, esvaziando-se da sua glória, para que nós hoje pudéssemos adorá-lo e glorificá-lo, e todos quantos vierem a aceitar a mensagem de salvação de Cristo Jesus. Eis a necessidade dos servos de Deus de pregar a salvação. Eis o mandamento do Senhor. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E entenda mundo como o externo desse templo, a parte de fora desse templo. Eis aí o mundo, a rua, o teu bairro, a cidade vizinha, o estado vizinho, o país vizinho, e vai por aí. Mas tudo começa a partir da porta. Eis o mundo que precisa urgentemente ouvir sobre a salvação, e nós não podemos nos omitir dessa grande comissão, dessa grande ordem do Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque um dia Tu nos alcançastes com Teu favor. Oh Deus, imprime em nosso coração esse desejo de testemunharmos para aqueles que estão partindo, Senhor, que estão vivendo sem a Tua presença, mergulhados no pecado. Oh Deus, mostra-nos cada dia mais a necessidade de sermos servos, pregadores, ministradores da Tua salvação. Senhor, fala conosco através desta palavra. Senhor, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. A necessidade da salvação. Vocês já observaram, já olharam por esse aspecto? Talvez sim, mas pouco, quem sabe, fazem para alcançar as pessoas. Irmãos, não apenas olharmos. A vida não pode ser apenas teoria, apenas pensamentos. A vida, ela precisa ser marcada pela ação. A mensagem de Cristo precisa ser pregada de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Aproveite a oportunidade que você tem para testemunhar da tua fé para alguém que é próximo a você, para o teu colega. Hoje, com o advento da internet, das mídias, através da internet, não perca tempo, porque esse povo tem morrido sem Cristo Jesus. Tem morrido sem Jesus. Mas vamos lá. A natureza da salvação. Vamos observar alguns textos bíblicos que são importantes para que nós possamos compreender quão importante, quão necessário é falarmos de Cristo Jesus, testemunharmos de Cristo Jesus para as pessoas. Romanos capítulo 3, versículo 23. É um texto extremamente conhecido. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas é bom que ouçamos mais uma vez sobre esse texto, sobre esta palavra. Ouça só o que Paulo diz à igreja de Roma. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo estava falando à igreja de Roma que esta era a condição humana. O ser humano é pecador, é carente de restauração, a natureza natural do homem é pecaminosa. O homem já nasce em pecado, já nasce trazendo em si a herança de Adão e Eva. Lamentavelmente já nascemos em pecado e se nós não optarmos por uma mudança urgente, vamos morrer nesta condição. E isso aplica-se a todos os 8 bilhões de pessoas que estão sobre a face da terra. Veja quão grande é o campo. Mais de 8 bilhões sobre o globo necessitam de salvação porque nasceram em pecado. Mesmo que nunca ouviram falar de Cristo Jesus, mas a sua condição é marcada pelo pecado. A sua natureza é má, a sua natureza é pecaminosa. E nós temos a obrigação, cabe a nós, irmãos,
fazermos o que é possível para que estas pessoas sejam despertas desse estado terrível, estado de condenação, estado de perdição, para que reconheçam o amor de Deus sobre as suas vidas, reconheçam o poder do Senhor sobre as suas vidas. João capítulo 3, versículo 16, eis o texto base da palavra, texto extremamente conhecido, texto que nós sabemos de cor, oh glórias, porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você já parou para analisar esse versículo? Você já parou para refletir sobre ele? Aqui está expresso, irmãos, a obra salvífica de Cristo Jesus. Está expressa o amor de Deus para com o homem que não merece o seu amor. Isso é interessante. Não é por merecimentos, é a graça do Senhor. É o favor de Cristo, o favor que nós não merecemos, é a manifestação do amor do Senhor. No entanto, eu não posso olhar para esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e achar que está tudo bem, porque Deus é amor, porque Jesus é amor, porque tudo é amor. Mas, para que essa obra de Cristo ela venha à existência, alcance a vida das pessoas, Marcos 16, versículo 15, entra em cena. Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Se não houver, irmãos, pessoas que saiam e preguem o evangelho, como conhecerão o amor de Cristo Jesus? A obra de salvação do Senhor, ela está, de certa forma, nas mãos dos seus servos. E diz um texto bíblico que os anjos gostariam de fazer esta obra. Mas o Senhor a reservou, deu a honra para o ser humano, para aqueles que o amam, Nós temos que gastarmos tempos com Cristo Jesus. Gastarmos tempo com a obra do Senhor. E quando nós olhamos e vemos as igrejas vazias, constatamos que as pessoas não querem, entre aspas, perder tempo com Cristo Jesus. Na verdade, não é perder tempo, é ganhar tempo com Cristo Jesus. Nós não podemos entrar nessa mesma onda e vivermos assim, mas amarmos o Senhor com todas as forças da nossa vida, como fomos amados por Ele. Ainda, a necessidade da pregação. Atos, capítulo 4, versículo 12. Como eu disse anteriormente, vamos ler diversos textos bíblicos para que a palavra fique clara. Atos, capítulo 4, versículo 12. Ouça só. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra de Deus é clara, é objetiva, ela não deixa dúvida. O texto diz, e não há salvação. Não deixa, irmãos, uma margem para que as pessoas entendam, talvez existe uma salvaçãozinha, uma forminha, assim, sei lá o quê. A palavra é clara, é imperativa. E não há salvação em nenhum outro. E não há salvação em nenhum outro. Nós entendemos com esse texto que a exclusividade da salvação está em Jesus. Ele mesmo afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou a porta, eu sou a salvação. Enfim, o Senhor testemunha a respeito dele próprio em relação à salvação. E nós precisamos acreditar nesse testemunho e não nos permitirmos levar por filosofias vãs dos últimos tempos ou dos tempos antigos também, em que acham que há um jeito, uma forma que sejamos alcançados e levados para os céus sem a devida confissão de Cristo Jesus como Senhor e Salvador.
Evidente que há aqueles que nunca ouviram de Cristo e estes podem contemplar Jesus na natureza, nos astros, no poder das coisas que os seus olhos contemplam e reconhecer que existe um Todo-Poderoso por trás de tudo isto e adorar esse Todo-Poderoso. Certamente será alcançado também pelo mover do Espírito Santo, a exemplo de Abraão. Amados, nós não podemos nos deter, mas falarmos de Cristo Jesus. Use todos os meios possíveis para testemunhar de Cristo. Quero ainda que vocês vejam Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Diz a palavra de Deus sobre a importância da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Romanos 10, 14. Ouçam. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deu para entender esse texto? Veja, esse texto chama-nos a atenção para a importância de falarmos de Cristo Jesus. A importância de testemunharmos do Senhor. Nós não podemos, amados, esquecer um detalhe. Quem convence o homem de pecado é o Espírito Santo. Mas para que ele seja convencido do pecado, é necessário que ele saiba quem é Jesus. Que ele reconheça a soberania de Cristo. E tudo quanto nós façamos que, de uma forma ou outra, exponha Jesus como Senhor e Salvador, é válido. Nós vivemos num tempo que achamos que talvez uma literatura já não tenha efeito porque ninguém lê mais, tudo é digital, enfim. Mas não funciona assim, irmãos. Nós temos que oferecer meios para que as pessoas conheçam Jesus. Muitos conhecem a Cristo, mas o Senhor pode usar talvez um papel com um texto bíblico e fazer que essa pessoa reconheça Jesus, veja o Senhor. Mas, se você não fala, se eu não falo, se nós não testemunhamos, como crerão em Cristo Jesus? Como saberão quem é Jesus? Como saberão? Não permita-se ficar de boa e não falar de Cristo Jesus, mas fale do Senhor. Se nós bem soubéssemos, irmãos, faríamos tal qual os apóstolos, deixaríamos tudo e viveríamos exclusivamente para testemunhar de Cristo Jesus. Mas a situação atual talvez não nos permita viver dessa forma. Mas sempre há oportunidades de testemunhar de Cristo, de falar do Senhor. E essa é uma necessidade que é responsabilidade dos crentes, daqueles que são fiéis. Falar de Cristo Jesus é a tua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Use todas as formas para que o amor do Senhor seja expresso. Se vocês estão hoje na Igreja Missão Vivos, deixe-me abrir um parêntese e fazer uma colocação. Se vocês estão hoje na Igreja Missão Vivos, ela não caiu do céu. Ela não apareceu, Igreja Missão Vivos, mas tem toda uma história de dedicação, longos anos de dedicação. Longos anos. Amém? Se não houver a boca que fala, não vem nada à existência. Se a Missão Vivos existe, é porque alguém teve coragem de falar. Oh, glórias! Louvado seja o Senhor. Ainda, os obstáculos à pregação. Não é tudo rosas, flores. Não. Existem também os obstáculos à pregação. João capítulo 3, versículo 19. João 3, 19. Vamos ouvir o que Cristo fala.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Com a afirmativa de Jesus, olha só que interessante, é o próprio Cristo falando, irmãos. É Jesus. Ele diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, Ele é a luz, veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas, as práticas da carne, o pecado. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, a rejeição ao Evangelho é uma verdade. A incredulidade está plantada no coração das pessoas. A indiferença, lamentavelmente, reina. A indiferença reina até mesmo no coração dos crentes. São indiferentes. Não pesam a palavra, não conseguem ver o peso da palavra, não conseguem enxergar Jesus da forma que Ele se expressa, da forma que Ele se apresenta. São dias, amados, em que Satanás criou um Jesus fake. E esse Jesus fake está no coração de muitos sacerdotes e muitos que frequentam as chamadas igrejas protestantes. Servem um Jesus fake, um Jesus mentiroso, um Jesus que não existe, um Jesus paralelo, um Jesus plano B, enfim, coisa desse tipo, seja qual for o nome, mas é um Jesus adequado às suas vontades, criaram para si um Jesus adequado às suas vontades, e quem patrocinou essa criação foi o inimigo, as trevas. E é isso que Jesus fala, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Estão mergulhados nas suas obras más, amam mais as trevas do que a Cristo, no entanto, conclui que estão servindo a Jesus. Eis o Jesus fake, eis o Jesus paralelo. Não servem de fato o Todo-Poderoso, no entanto, o seu coração enganoso é o coração, o seu coração diz, não, tudo bem, você está no caminho certo, você dizima, você oferta, você canta, você faz até as suas orações, lê até a Bíblia, olha aí que legal, você lê a Bíblia, já leu hoje o versículo, enfim, você ouviu louvores, e as pessoas vivem neste engano. Se não houver, irmãos, a prática da renúncia em favor de Cristo Jesus, tudo é nada. Tudo é nada. Vamos colocar dessa forma. Tudo é nada. Aquilo que eles cultivam e acham interessante, nada é aos olhos do Senhor. Pois rejeitam a palavra de Deus, e isto é muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. Eis obstáculos à palavra, pessoas que amam mais tudo, que acham importante, em detrimento do Todo-Poderoso, que é o top da importância na vida do ser humano. Nós temos que rever esses conceitos, e de fato, amarmos a Jesus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Vamos um pouco à frente, Atos capítulo 7, versículo 51. Atos capítulo 7, versículo 51. Ouçamos o que Lucas escreve. Ele diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Amém? Mais uma palavra do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que sempre existiram perseguidores. Sempre existiram aqueles que, com indiferença, rejeitaram. Enfim, que pela dureza do seu coração, do seu entendimento,
rejeitaram a palavra. E é isso que está escrito aqui, nesse texto. Homens de dura cerviz, homens duros, homens que não estão abertos para a palavra. Amém? Incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Esse texto chama-nos a atenção para a necessidade de seguirmos a Jesus, pagarmos o preço de não permitir que essas durezas, que essa indiferença venha encontrar lugar em nosso coração e que produza rejeição ao Senhor. Irmãos, obstáculos existem. Quantos obstáculos? Se você observar bem, você que está aqui, certamente foi uma luta sair de casa e chegar até este lugar. Talvez você pesou a sua criança, pesou o esposo, pesou isso, pesou aquilo. Cansaço, o tal do cansaço sempre é um grande impedimento. É legal. Estou cansado. Estou cansado. Ei, irmãos, o cansaço toma o lugar do Senhor. Nós temos que estar atentos, porque quando nós abrimos espaço para essas atitudes, os obstáculos crescem, multiplicam-se na nossa jornada. Não me refiro apenas a vir à igreja, no geral, na pregação do Evangelho, no testemunhar de Cristo Jesus. Quando nós abrimos espaços, a indiferença passa a reinar, dia após dia, numa intensidade maior, até o ponto de você deparar-se diante do Todo-Poderoso e descobrir que não vai para o céu. Isso que é a parte mais terrível que o homem pode experimentar. Amém? Os frutos da pregação. Oh, glórias! Mas nem tudo são dificuldades, nem tudo é apenas a mão pesada do Senhor, não. O Senhor também permite que haja frutos na nossa caminhada. E da mesma forma que Ele fala do peso da palavra e da necessidade, da obrigação, Ele mostra os frutos da palavra. Ouçamos, Atos capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Oh, glórias! Foram pessoas, irmãos, alcançados por uma boca que falou de Cristo. Oh, glórias! Alcançados pelo poder do Senhor. Alcançados pela graça. E é isto que a palavra chama-nos a atenção, para que haja quem fale, quem testemunhe. Nós vemos que o resultado daquela reunião foi que quase 3.000 pessoas aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas estavam ali Pedro, entre outros, testemunhando de Cristo Jesus, falando de Cristo Jesus. Amém? Como crerão se não há quem fale? Aqui tinha alguém falando. E 3.000 creram. Amém? Os frutos da pregação. Se você prega, você verá resultados. Você verá resultados. Talvez você não veja com os teus olhos. Eu espero chegar no céu, os irmãos, e deparar com tanto de pessoas que hão de afirmar: eu conheci Jesus através de você. Oh, glórias! Eu espero que isso vai acontecer. Porque eu tenho me dedicado para isso. Tenho usado todos os meios e tenho deixado muita coisa para trás para fazer a obra do Senhor. Tenho abdicado de muita coisa, mas o que importa é o céu, é servir o Criador. Que nós tenhamos sempre na boca a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus moverá de uma forma grandiosa e poderosa. Mateus capítulo 28, versículo 19, ainda sobre os frutos da pregação. Mateus 28, 19 diz a palavra: Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Olha só, irmãos, eu quero chamá-los a atenção para uma particularidade. Geralmente, as pessoas olham para os pastores, para o sacerdócio, e imputa a eles a obrigatoriedade de pregar a mensagem, de falar de Cristo. Ah, isso é coisa de pastor. Ah, isso é coisa de missionário. Ah, não, isso não é para mim. Irmãos, por incrível que pareça, o maior ministério e que está aberto para todos aqueles que são de Cristo é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Muitos andam dando cabeçada dentro das igrejas perguntando: ah, mas qual é a minha missão na igreja? Qual é o meu ministério? Qual é o meu dom? Qual é o meu, sei lá. Andam procurando alguma coisa. De congresso em congresso, de conferência em conferência, buscando dos profetas: profeta, o que é que Deus quer para mim? O que é que Ele quer? Qual a missão que Deus tem para mim? Leia a Bíblia. É só ler a palavra. A missão maior, a mais preciosa é: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Marcos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Cristo Jesus, amados, afirma que esta é a maior missão. E ela está aberta a todos, independente se há títulos ou não há títulos, se há anéis nos dedos ou não. Os homens gostam de anéis nos dedos. Eu tenho um anel. Enfim, essas coisas assim. Não precisa. O que Deus quer são corações dedicados, rendidos a Ele, e que tenha prazer em abrir a boca e testemunhar de Cristo. Eis a grande missão. Eis a grande missão reservada a todos de forma indiferente, do menor ao maior, menor aos olhos do homem e maior aos olhos do homem, porque para o Senhor todos estão no mesmo nível. Oh, glórias! Diz a palavra que o Senhor não tem filhos preferidos. Eu não sou preferido aos olhos do Senhor em detrimento da tua vida. O Senhor nos ama com o mesmo peso. E a missão é a mesma. Uns aceitam, outros não aceitam. Outros ficam dando cabeçada em parede, procurando a missão. Enquanto a vida passa, e hão de responder diante do Eterno: por quê? Porque não fizeram a missão para a qual foram chamados inicialmente. Amém? Que você seja instrumento para promover essa transformação de vidas através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, levando às pessoas a mensagem de salvação, independente de como você fale ou os meios usados para que a palavra alcance as pessoas. Ainda vale distribuir um folheto, ainda vale distribuir uma Bíblia, ainda vale falar para alguém: olha, o Senhor te ama e Ele tem algo na tua vida. Ainda vale você ligar para alguém, mandar um WhatsApp para alguém, publicar na tua rede social a respeito do Senhor. Sim, vale. Ah, mas é tão insignificante. Quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. Faça apenas aquilo que o Senhor te ordenou. E o que o Senhor te ordenou foi Romanos capítulo 10, versículo 14. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 14, também finalizando essa palavra. Versículo 14, mais uma vez. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aproveite essa brecha, essa porta aberta. Que você seja esta pessoa. Amém? Que você seja esta pessoa que fale. Ah, mas eu não sei falar. Apenas abra a boca e fale. Diz a palavra que o Espírito Santo coloca em nossos lábios a palavra certa. Muitas vezes Jesus te ama e um complemento
Parece tão banal. Mas por que parece tão banal? Porque a tua vida é tão banal. Mas se você tem o peso do Espírito Santo de Deus, essa frase ela terá peso na vida daquele que a ouvirá. Crê nisso. Amém, amados? E com certeza a esperança para o futuro, e a esperança é vivermos a verdade do Senhor, para que um dia, e não vai demorar muito tempo, estejamos todos na glória, cultuando, glorificando, exaltando o amado de nossas almas. Que nós tenhamos prazer em falarmos do nosso amado Jesus. Que reconheçamos a necessidade de pregarmos a salvação, mostrarmos o nosso Senhor e Salvador, entendendo que as dificuldades, com certeza, existem e hão de surgir no decorrer da caminhada, mas se formos fiéis, veremos pessoas dobrando-se aos pés de Cristo Jesus, veremos os frutos da nossa pregação, do nosso testemunho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Oh, glórias! Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Pai. Que haja no meu coração o desejo de cumpri-la dia após dia. Que haja no coração desses que aqui estão, daqueles que hão de ouvi-la, Senhor, o desejo de cumpri-la no seu dia a dia. Que sejam aqueles que preguem, para que possam ouvir e tê-lo como Senhor e Salvador. Deus, move nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias.